Muito boa noite a todos. Vamos aguardar mais uma vez o início, né, para começar essa live para falar sobre um tema muito importante, que é a questão da humanização do ensino. Vamos aguardar a entrada de todos e vamos começar, né? Vamos lá. Bom, mais uma vez agradeço a todos que estão entrando. Vamos dar início agora. Deu certo! Gritinhos de comemoração. Ah, vale a pena, vale a pena. A gente queria até uma expectativa para começar ainda mais, não é? Agradecer a presença de todos que estão entrando. Muito obrigada a você por se dispor a conversar comigo sobre esse tema tão importante, né? Então, eu faço até questão de ler mais uma vez o seu currículo, porque é incrível, né? Então, faço questão de ler mais uma vez o currículo para quem está entrando. Então, a Cíntia, que está conversando aqui comigo, diretora de escola, super capacitada, e eu vou ler o currículo dela antes da gente dar início. Bom, Cíntia Souza Borges é licenciada em Pedagogia pela Faculdade Bandeirantes de Ensino Superior, atual Faculdade Unisus, Suzano, né? Pós-graduada em Educação Especial e Inclusiva pela Universidade Gama Filho e em Transtornos Globais do Desenvolvimento pela Unesp. Mestrando em Educação, História Política, Sociedade pela PUC. Atuou como professora coordenadora do Núcleo Pedagógico na área de Educação Especial, na Diretoria de Ensino de Itaquá. Atualmente é diretora de escola efetiva na Prefeitura Municipal de Suzano. Também é docente no ensino superior, em cursos de atualização e deficiência intelectual e transtorno no espectro de autismo, e em cursos de pós-graduação lato sensu na área de educação especial e inclusiva. Atua como pesquisadora, principalmente nos temas educação especial, inclusão escolar, processo de escolarização de pessoas com deficiência e desigualdade social. Já dá para saber que a gente vai ter muito assunto só com esse currículo, né? Muito assunto, porque eu e a Bia junto é sempre muito assunto. É sempre muito assunto. Bom, antes da gente falar sobre a questão da humanização no ensino em si, queria que você compartilhasse um pouco da sua experiência atrelada com a sua história, né? O que você aprendeu trabalhando com a educação especial, com os processos de escolarização da educação de jovens e de crianças em si, com deficiência. O que você pode transmitir sobre esse aspecto, antes de dar início sobre o tema? Antes de começar, eu queria primeiro agradecer o convite, Bia. É até engraçado dizer assim que eu vi a Bia crescer, né? Denuncia a idade, mas é um prazer muito grande estar aqui com você e conversando com todo mundo sobre algo que me agrada tanto, que é falar sobre educação, né? Eu acho que antes da gente começar a falar de humanização, né, cabe um pouquinho entender como que eu cheguei, né, até onde estou hoje. Eu, na verdade, eu sempre quis ser professora, eu sempre tive o desejo, a minha mãe que está aí assistindo, beijo, mãe, né, fazer um marketing da mãe, sempre foi professora, né, minha irmã também professora, e eu cresci nesse meio, cresci dentro das escolas, cresci indo assistir aula com a minha mãe, e eu sempre quis ser educadora. Ingressei muito cedo no magistério, eu tinha 14 anos, quando comecei a fazer o magistério, a cursar o magistério no extinto Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério, Cefam, né, que era um projeto muito bacana, porque era um projeto que já vinha nessa linha da humanização. Então, a minha formação docente já foi nesse sentido, no sentido de humanização, num sentido diferente do que era trabalhado tradicionalmente. E logo que eu saí do magistério, eu já ingressei na pedagogia, comecei a lecionar na rede estadual, ainda como eventual, e na sequência
tive a oportunidade de prestar o concurso público para o Estado e ingressei como professora dos anos iniciais. Até aí, eu conto hoje, né? Conto para todo mundo, mas durante muito tempo isso foi motivo meio que de vergonha. Na pedagogia, a disciplina que eu menos me dei bem, menos gostei foi educação especial inclusiva. É, um Surpreendente, paradoxo. inclusive, né? Porque É, você se encontrou saindo da universidade. Que bacana, bacana. exatamente. E aí, assim, eu tinha, hoje entendo, né, que eu tinha sérias dificuldades com a questão da educação inclusiva, justamente por conta dessa questão da humanização, né? A maneira com que era trazida a questão da educação especial inclusiva nos currículos da universidade era uma maneira contextualizada. Então, era uma maneira fragmentada, era uma criança que não existia na minha sala de aula. Né? Aquilo que eu estudava ali não fazia sentido para mim na prática. Então, eu tinha dificuldade, na verdade, de entender como traduzir aquilo que eu via na prática com os meus alunos. E Esse aí, diálogo no entre o decorrer. prático e o que é dado em sala de aula é muito difícil, né? Sempre tratam a gente Exato. como uma coisa muito distante da realidade. Então, a proximidade é só com a vivência, de fato, né? E esse modelo padronizado, né, de um aluno padrão, existe até dentro da questão da educação especial. Então, tinha, para ser autista tem que ser assim, 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 né? Para ser aluno com deficiência intelectual tem que ser como se fôssemos, né, caixinhas, né, quadradinhos, e isso não cabia muito na minha prática. Mas o tempo foi passando e eu recebi um convite para ser professora aí, coordenadora da educação especial, né? Participei de um processo seletivo na diretoria de ensino, mas esse processo seletivo ele só apareceu na minha vida por conta de um curso, né? Eu fui convidada a fazer um curso de Braille e esse curso foi um divisor de águas, assim, na minha carreira, na minha parte profissional, né? Eu costumo dizer que a Cíntia antes do curso de Braille e pós-curso de Braille, né? Porque um divisor de águas. E aí eu tive a oportunidade nesse curso de entender que a questão da educação especial era muito, muito além do que aqueles estigmas que eu via na faculdade que não combinavam com os meus alunos, né? Que tinha uma questão muito mais de humanização, de empatia, de respeito, de equidade, de igualdade, uma série de coisas aí que eu fui aprendendo, né? E no decorrer da trajetória já enquanto professora coordenadora, né, na diretoria de ensino de Itaquaquecetuba, função que eu ocupei durante quase 10 anos, né, 9 anos e pouquinho, cresci muito, aprendi muito profissionalmente, mas aprendi também pessoalmente, né? Enquanto ser humano, cresci muito, vivenciando e aprendendo com aqueles alunos, né? E eu acho que a primeira coisa que eu aprendi como você me disse no início, né? Que eu aprendi com essas crianças com deficiência, com esses jovens, foi levar em consideração que nós não somos iguais, né? Que cada um de nós é um ser único, subjetivo, com os seus medos, as suas frustrações, os seus sonhos, os seus potenciais, as suas necessidades, né? Cada um de nós é um universo a ser explorado. Então, quando eu falo de educação especial, eu não posso querer que todo mundo caiba dentro do meu quadradinho, porque cada um tem a sua história, tem a sua vida, tem a sua trajetória. E isso eu aprendi ali trabalhando dentro da educação especial, né? Além Mas disso, eu. Oi? questão diária, um aprendizado diário, né? Porque a Sim, humanização, todo o aspecto da humanização, justamente mostra que tratar o ser humano como de fato um ser humano, né? Então, priorizar a questão das individualidades de cada um, respeitar o seu tempo.
E são coisas que agora está passando a ser mais debatido, mas a educação especial já tratava há muito tempo, né? Exatamente, né? Hoje a gente tem a perspectiva da educação integral, né, que está sendo muito trabalhada por conta da Base Nacional como curricular, mas o contexto, na verdade, o que pede a educação integral, que é olhar para o ser biopsicossocial, né, entender que cada um de nós temos uma parte biológica, uma parte psicológica, uma parte social e que o conjunto disso é que nos faz seres humanos, né? Isso é um conceito que a educação especial ela já trazia, né? Ela traz na sua gênese isso, olhar para o outro como um ser humano completo, né? E não como alguém fragmentado. Respeitar as individualidades de cada um, entender que o jeito de tratar é muito diferente e principalmente um dos benefícios dessa educação mais humanizada é também essa questão interdisciplinar, né? Igual você comentou, não tratar as coisas como caixinhas, tratar como uma conexão de conhecimentos. Né? E eu acho que uma coisa que combina muito com a sua fala é até questionar ainda a questão das aulas expositivas. Por que o tratamento, as mudanças globais foram tão grandes e a gente ainda tem uma aula que se parece tanto há tantos anos atrás? Não houve essa evolução Sim. nesse aspecto de sala de aula, né? Se você pegar uma fotografia do tempo lá dos jesuítas, ainda o formato da sala de aula é o mesmo, né? Uma pessoa lá na frente, todo mundo sentado, ouvindo, né? É do mesmo jeito. Mas eu acredito que além disso que você falou, né? Muito bem colocado, de não sermos, né, caixinhas, a questão da educação hoje, ela vai muito além dos conteúdos, muito além dos objetos de aprendizagem que a gente trabalha ali dentro da escola, né? Eu costumo dizer, e tem um repertório muito grande de teóricos que falam isso, né? Não é da minha cabeça, mas que a gente não um momento para falar sobre competência socioemocional, né? Que hoje em dia também é outro assunto que, por conta da Base Nacional, está em voga, né? As competências socioemocionais, trabalhar com empatia, responsabilidade, cooperação, solidariedade, argumentação, cidadania, senso crítico. Eu não paro para trabalhar com isso, né? Eu não falo, não, peraí, eu vou parar de ensinar matemática porque agora eu vou ensinar cooperação, né? Não é desse jeito que a gente faz o ensino humanizado, né? Essas competências, elas são interligadas àquilo que está sendo feito e trabalhado dentro da escola. E não só dentro da sala de aula, né? Quando eu estou no pátio, eu estou ensinando algo, quando eu estou na entrada, eu estou ensinando algo, o tempo todo. Eu acredito que esse seja o principal. A visão de pessoa gabaritada, a pessoa que vai ser a maior referência depois, talvez, da família, ou até mais que a família, dependendo dos casos. Então, o papel do educador é muito importante nesse viés, né? Porque é a forma como o jovem, como a criança vai ver o mundo. Então, tem um papel fundamental no desenvolvimento da pessoa, né? E esse educador, né, a partir do momento que ele assume esse papel de educador, né, assume para si, o que ele faz diz muito mais, às vezes, do que o que ele prega na sala de aula, né? Eu costumo dizer, não adianta nada a gente falar o tempo todo sobre respeito, falar que tem que acolher, né? Vou trazer o exemplo mais da educação especial, que é onde o meu coração bate, né? Então, não adianta você falar de acolher a criança com deficiência, sendo que o próprio professor deixa a criança lá o dia inteiro, sem fazer atividade nenhuma, falar, tudo bem, deixa ele ali, ele tá quietinho, não tá atrapalhando ninguém, né? O discurso que não combina com a prática. Então, mais do que falar sobre usar os espaços, sim, dentro da escola para falar sobre empatia, para falar sobre respeito, para falar sobre solidariedade, mas mais do que isso, fazer uma escola solidária, fazer uma escola que respeite,
né? Hoje nós temos aí um cenário que é difícil, né? Um cenário de desigualdade social muito grande, né? O nosso esforço diário aí para combater reprodução de modelos que reforcem a desigualdade social, desigualdade de gênero, de raça, né? Hoje a realidade que a gente tem é uma realidade muito triste, falando aí em educação, né? Os índices de reprovação e abandono, eles são muito maiores entre pessoas negras, né? Quando eu trago isso para o gênero, então fica pior ainda, né? Eu anotei aqui. Não só em escola, né? Se a partir do momento em que a criança, as pessoas inseridas na escola, elas conseguem ter uma visão mais aberta sobre essas questões, conseguem debater mais com fluidez, ou vejam assim, eu posso questionar essa questão, vou pensar melhor sobre isso, já torna o papel de cidadania também é importante, né? Através desses debates, através desses exemplos. Eu lembrei agora de uma questão que você me contou na nossa pequena conversa da última vez. E falou do exemplo do Miguel, seu filho, que pelo fato dele ter convívio com pessoas da educação especial, né, essa inserção, essa conexão, ele tinha uma empatia muito maior, ele tinha uma visibilidade muito maior de igualdade entre essas pessoas, apesar dos pesares, né? Então, eu acredito que esse é um exemplo mais puro de como a humanização é gentil e faz bem para esses seres em desenvolvimento. Sim, e eu acho que mais do que isso, né, nós somos referências o tempo todo, os educadores são referências, né? Então, as crianças, os jovens, eles buscam em nós essa referência que muitas vezes eles não têm em outros lugares. Então, se eu sou uma pessoa que traga uma referência que é excludente, uma referência que é desigual, uma referência que trata com violência, né? E eu não estou falando de violência física, mas por vezes de violência verbal, de um jeito distante, né, daquele jovem, daquela criança, as chances disso ser reproduzido num outro contexto é muito grande, né? É muito maior. Então, eu tenho uma frase que eu anotei aqui nas minhas bagunças para poder conversar com você, que é uma frase que eu gosto bastante do Paulo Freire, né? Que é a questão de que eu me movo como educador, porque antes eu me movo como um ser humano, né? Então, para eu ser educador, para eu conseguir falar sobre determinadas coisas, eu preciso primeiro entender aquilo como ser humano. Primeiro, usar aquilo, né, na minha prática, no meu dia a dia, no meu cotidiano. De nada adianta eu falar, né, sobre e não vivenciar isso na prática, não trazer para o meu dia a dia, né? Estabelecer relações aí de confiança, de diálogo, de não violência, a importância de uma empatia, de uma escuta, de um processo de escuta, né? O jovem, hoje em dia, principalmente, ele não encontra mais esse espaço de escuta, né? Todo mundo só traz aquilo que acha que é importante para o jovem. Eu acho que isso é certo para o jovem, eu acho, mas e esse jovem, o que ele acha, né? O que ele pensa, ele é convidado a participar disso? E aí que a gente entra num ponto também da questão da representatividade, né? A partir do momento em que a escola tem esse papel de escuta, de inserir das reuniões abertas aos alunos, aos representantes, ou então mesmo esse jovem se visualiza em pessoas que estão em ascensão, que estão em crescimento, ele consegue se sentir mais ouvido e mais parte da situação, né? Ele consegue participar mais ativamente. E o que você falou do Paulo Freire é excelente, né? Porque o Paulo Freire ele já se considerava uma pessoa nessas características de humanização, e a pedagogia freiriana é toda voltada a essa questão de aproximar o ser humano e a educação como um único viés, né? Um único vínculo. Eu também separei uma frase dele. Olha só. Né? Vamos aqui. O sonho pela humanização, cuja concretização é sempre processo, é sempre dever pela rupturas das amarras reais, concretas de ordem econômica, política, social e ideológicas, que nos estão condenadas à desumanização.
O sonho é, assim, uma exigência ou uma condição que vem fazendo permanente na história de fazermos e nos fazer refazer. Então, olha como é importante a gente dialogar, fazer crescer esses aspectos, porque só com essa ligação entre os dois, entre o pensar social, o pensar humanizado e o ensino, é que a gente torna as pessoas cada vez melhor, né? E é importante ver o jovem, ver a criança como seres do futuro, seres que vão tornar o mundo melhor. Tem uma pergunta aqui que fala, vocês acham que o currículo oficial, aspas, já dá conta dessa humanização ou é preciso rever o currículo? Vou passar essa pergunta para vocês. Vai passar a bola para mim. Eu acho, na verdade, que é preciso rever o nosso entendimento de currículo, né? A partir do momento que a gente acredita no currículo e as suas dimensões maiores, a gente consegue enxergar essa humanização. Agora, se a gente olhar para o currículo só como aqueles caderninhos, só como aquele material físico, que é uma dimensão do currículo, né? É uma das dimensões do currículo, mas existe aí o currículo em ação, que é a transformação disso dentro da minha sala de aula. Existe o currículo avaliado, que é a maneira com que eu vou perceber se esse currículo está dando conta dessas necessidades. Existe a ressignificação desse currículo na prática, que também considera aí a questão de território, que é tão forte na Base Nacional Comum Curricular. Então, eu tenho que olhar para essa minha comunidade, eu tenho que olhar para o que faz sentido ali dentro da minha escola, né? Quando eu tenho esse olhar mais abrangente, de que tudo que eu faço na escola é currículo, né? Quando eu converso com o meu aluno, a gente escuta muito, né? Por vezes o professor falando, né? Ai, mas eu vou ter que parar a minha aula, né, para conversar, como se fosse uma perda de tempo, né? Na verdade, tudo que a gente faz dentro da escola faz parte do currículo, não é só aquela aula, né? A gente sabe disso, que o momento em que você conversa com o aluno no corredor, aquela paradinha que você dá para entender um pouco da dinâmica da vida dele, aquele projeto que você pensou, porque ali dentro daquela comunidade faz sentido falar sobre rap, falar sobre abuso sexual, porque ali dentro daquela comunidade faz sentido. Então, eu penso que é isso, que é ressignificar o currículo, nosso entendimento também de currículo é importante, né? Eu ontem estava discutindo um texto que fala uma coisa bem interessante, eu achei bem legal. Deixa eu pegar aqui, que eu até anotei aqui. A renovação de práticas educativas não se decreta, né? Então, eu achei isso muito, muito relevante para a nossa conversa, né? Porque por vezes a gente vê assim, não, então a partir de agora vocês vão trabalhar de tal jeito, né? A renovação de práticas não se decreta, só faz sentido falar de humanização, falar de inovação na escola, de renovar as práticas, se a gente pensar aí num trabalho docente contínuo de formação, de reflexão sobre a prática e mais do que isso, num trabalho de ressignificação coletiva, de entender qual é a função da escola, qual é o pensamento que essa escola vai ter de educação. Eu acho que aí a gente consegue dar os primeiros passos, né? Não é a partir de decretos que a gente consegue mudar e ressignificar essa prática. E até porque quando a gente não visualiza essa questão dentro da escola, pode até haver leis e decretos que falem a respeito, mas essa visibilidade dentro da escola, essa naturalidade para debater certos temas, não ocorre. Me remeteu à Lei 10.639, que eu comentei, inclusive, com você da última vez, que eu fiz iniciação científica sobre a aplicabilidade dessa lei. Se dentro das escolas havia ou não o debate sobre a história e a cultura afro. E muitos dos professores, na época em que eu realizei essa iniciação, comentaram que não realizavam por justamente considerar que era perca de tempo, que eu não posso atrapalhar o cotidiano da escola, que isso aí a gente pode deixar para o finalzinho, se sobrar espaço, né? E acabavam não aplicando. Então, essa mudança de
de entender o que é educação e que o educar vai mais do que essa questão material, mas e sim o total do ser humano, é crucial, é muito importante. Eu coloquei até aqui, anotei alguns dados, né, falando aí dessa questão de desigualdade, o quanto que isso é importante, né, que 4 entre cada 10 jovens negros não terminam o ensino médio, né, desses, quando a gente passa isso para as meninas, 33% das meninas negras entre 19 e 24 anos não têm ensino médio, enquanto esse dado não chega nem a 20% quando se trata de meninas brancas. Então, é ressignificar o sentido disso, né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, mas isso não é importante. É muito Será que não é importante? Né? E a gente sabe hoje em dia. Né? De acordo digamos que a demanda da escola, o bairro que está, e principalmente esses dados que fazem a gente pensar como o que faz o aluno permanecer em escola, como atrair novamente essas pessoas, e também ter empatia nesse ponto sobre os contextos que fazem essas pessoas se desvincularem da educação. Exatamente, exatamente. A gente esbarra de novo naquilo que nós dissemos, né? Quando eu não me enxergo na escola, as chances desse aluno ser reprovado, de abandonar os estudos é muito grande, né? Porque se vê distante, né, daquilo que ele enxerga ali enquanto escola, enquanto realidade educacional, né? Fora que, eu não sei você, né, Bia, mas eu penso assim, se eu fizer um resgate do meu histórico educacional, aí vamos fazer uma volta no passado, eu não vou lembrar das regras de matemática, eu não vou lembrar do que estava escrito sobre fotossíntese, eu não vou lembrar de nada disso, mas eu vou lembrar daquela aula que a professora levou a gente lá fora e plantou uma árvore, né? Eu vou lembrar daquela primeira aula, como eu me lembro realmente, em que uma professora da minha escola levou uma escritora de um livro para fazer uma roda de conversa com a gente. E eu achei aquilo fantástico, porque eu achava até então que escritor era um ser de outro planeta, né? Para uma pessoa inatingível, exatamente. E ali, naquele dia, eu falei, poxa, quem sabe isso não dê para mim, né? Quem sabe eu não consiga isso também. Então, eu acho que quando a gente abre esse espaço para que o jovem consiga, a criança consiga se ver na escola, que ela consiga ter perspectivas futuras, a gente consegue também atingir esse nosso objetivo de humanização, né? E olha como foi importante essa questão da professora mostrar uma escritora, né? Marcante, eu não sei se voltou a funcionar. Com certeza foi marcante, mostrou umas novas possibilidades e, inclusive, ajudou a quebrar ciclos. Porque quando você está inserido em determinado contexto, é muito difícil visualizar e imaginar outras possibilidades. E ela trouxe próximo a vocês e falou, olha, é possível, dá para fazer. É possível. Tá, exemplo, né? Você consegue também, eu vou te mostrar como. E olha como isso é importante. E quantas pessoas cresceram graças a esses exemplos. E quantos outros, né? Quantos professores fazem isso. É muito importante visualizar o professor como alguém crucial para o desenvolvimento humano e também valorizar tudo que ele faz. Valorizar o seu trabalho, o seu empenho, a sua dedicação e cuidar dele também. Porque o equilíbrio entre o bem-estar dele e o bem-estar do aluno é fundamental para uma escola e um desenvolvimento de ensino saudável. Sim, eu não posso oferecer aquilo que eu não tenho, né, Bia? Então, se eu não me sinto acolhida nessa escola, como que eu vou acolher o meu aluno? Se eu não tenho uma escuta, se eu não tenho um amparo, um respaldo de ninguém, como que eu vou conseguir traduzir isso na prática com os meus alunos, né? A gente só oferece aquilo que a gente tem, né? Aquilo que nos é dado.
E hoje em dia a gente sabe que nós estamos vivenciando, né, esse momento de pandemia, tem sido um momento muito delicado, né, para a saúde emocional Com certeza. também dos educadores, né? Ainda há algumas semanas eu estive numa reunião pedagógica com os professores da unidade onde eu atuo nesse momento, e nós falávamos a respeito disso, né? Que mais do que pensar somente em como que nós vamos trabalhar as competências socioemocionais com essas crianças quando eles retornarem para a unidade escolar, também conosco, entre nós professores, entre nós funcionários, como que isso vai ser trabalhado, né? A pandemia, ela veio, exato, ela veio sem manual, né? Então, a gente não sabe como agir, como fazer muitas vezes. Então, eu acredito que esse espaço de escuta, esse espaço de diálogo com o outro, de tentar entender, de empatia também com o professor é de suma importância, né? Eu vi uns dados do laboratório de inteligência de vida, que fez um apanhado sobre essa questão de saúde mental dos professores. E os dados foram bem preocupantes, porque, por exemplo, os sentimentos mais citados pelos educadores nesse ano, por questões da pandemia, etc., foram ansiedade, medo, preocupação, opressão, tristeza. E isso repercute nos alunos. Querendo ou não, eles não Sim, conseguem estar em totalidade, desempenhar suas funções bem se eles não estiverem bem, se eles não se sim, sentirem amparados nesse aspecto mental. Tanto que dentro esse estudo também, eu vi que 50% desejam receber esse suporte emocional dentro da escola. Mas como que a escola vai transmitir esse suporte emocional se, como você diz, ninguém recebeu o manual para isso? Então, todos estamos colocando em debate um problema que já existia, né? Que é a questão da saúde emocional, a saúde mental. Sempre foi muito importante para ser debatida, mas agora está em auge. Principalmente mais em evidência porque todos fomos pegos de surpresa. sim, é verdade. É verdade. Eu coloquei aqui que a gente muitas vezes não aprende com quem sabe mais, mas com quem se conecta melhor conosco, né? Quantas vezes a gente tem aquele professor que sabe muito, que tem um domínio total do conteúdo, você não tem dúvida sobre isso, mas que você não consegue aprender, porque às vezes esse distanciamento, ele não consegue se conectar com você, né? Eu acredito que esse vai ser o desafio pós-pandemia, né? Que todos nós consigamos retornar e continuar nos conectando com esses jovens, com essas crianças que vão trazer uma série de demandas, porque como você bem disse, né, na verdade não é que o problema surgiu agora com a pandemia, né? O problema já existia, né? A desigualdade ela já estava posta, já era um problema. A questão da saúde mental do educador, ela já era um problema. São todos os problemas que nós tínhamos que apareceram aí de forma mais latente nesse período da pandemia, né? Então, lidar com tudo isso vai ser um grande desafio, mas talvez também uma grande oportunidade. Sim. Eu gosto de pensar por esse lado também, né? De que em tudo também tem uma oportunidade, né? Uma oportunidade, quem sabe, de ressignificar aquilo que a gente estava enxergando enquanto escola. Eu acho que a gente consegue agora olhar para a escola e entender que nós não vamos mais dar conta dessas necessidades naquele formato tradicional, um sentado atrás do outro, não fala, não conversa, não olha para os lados, só olha para Eu, frente, tem a sua hora de falar, né? Eu acho que ficou mais do que provado que esse modelo não nos cabe mais, não combina, né? E até porque a gente está numa era da tecnologia, a informação, querendo ou não, né, ele sempre nunca esteve tão disponível assim. O aluno ele não chega branco dentro da sala de aula como anteriormente se pensava. Então, o professor não vai só jogar informações na cabeça do aluno. O aluno também pode debater, ele pode dialogar.
e estimular essas competências. Uma coisa que eu vi sobre a questão da educação humanizada é que um dos benefícios é o estímulo a capacidades além do sala de aula. Então, desenvolver a capacidade de fala, desenvolver a empatia, como foi dito, desenvolver uma maior compreensão. Enfim, são vários fatores, até os artísticos, que podem ser estimulados através de uma escuta dentro da escola. Sim, o repertório cultural, né, o senso crítico, eu acho que tudo isso a gente só aprende numa relação humanizada. Né? Como que a gente aprende sobre senso crítico se a gente não puder encontrar um espaço de fala em que eu possa dar minha opinião? Né? Como é que eu falo sobre repertório cultural se eu encontro dentro da escola uma cultura totalmente distanciada da minha, que não faz nenhum link, nenhuma ligação com aquilo que eu vivencio? Então, tudo isso é também humanização, né? Houve um tempo em que a gente entendia como até uma certa banalização do termo afetividade na escola, né? Afetividade é tratar aí com amor, né? Sair beijando todo mundo. Não é disso que a gente está falando, né? Quando eu construo com os alunos, quando eu construo com os professores, né? Aí já falando também enquanto gestora, é um clima de respeito, uma relação séria, justa, uma relação coerente com aquilo que eu acredito. Isso também é humanização, isso também é um trabalho com afetividade, né? E é um eu acho que é isso que faz o caráter formativo aí do espaço pedagógico, né? A gente só vai conseguir que esse espaço ganhe aí, entre em cena, né? Esses alunos entrem em cena nesse espaço pedagógico e conquistem esse espaço se a gente conseguir construir essa relação. E quando a gente permite essa relação, gera um elo de confiança também. Uma vez que o aluno se sente mais seguro, o professor se sente mais seguro para dialogar, o medo de errar é menor, isso repercute não só para as pessoas vinculadas à escola, mas todos aqueles que convivem com as pessoas que estão nessa realidade. Então faz bem para os pais que estão acompanhando o desenvolvimento dessa criança, cria um elo maior com a família, é uma sequência de vantagens e desenvolvimento de sentimentos através dessa humanização, dessa preocupação com essa questão. É verdade. A gente fala assim, né? É importante deixar claro que não existe um manual, né? De como fazer, não existe um passo a passo, né? Que às vezes as pessoas falam, mas é fácil falar, né? Mas na prática não é assim que funciona, né? A gente ainda tem um contexto muito burocratizado, práticas muito engessadas, e eu tenho ciência disso e tenho certeza absoluta que a Bia também tem, né? Mas eu creio que oportunizar isso desde cedo na escola, se a gente começar já a construir uma relação diferente, né? Eu creio que existem saídas. Cada escola encontra a sua saída, né? O seu tom ali com os seus professores, com o seu grupo. Mas é um trabalho paciente, é um trabalho contínuo, é um trabalho sistematizado de construção de relações ali dentro da escola. É o saber ouvir, né? Esse diálogo diário, não só com os alunos, mas também com toda a comunidade que envolve dentro da escola. Como é importante essas preocupações. Eu vi também que essa possibilidade de diálogo até diminui os casos de bullying, porque as pessoas são vistas tão melhor, tão mais sensibilizadas com o sentimento do outro, que essas questões também diminuem, porque existe uma preocupação com a empatia, existe uma preocupação com o bem-estar do outro, então os conflitos dentro da escola diminuem quando há essa possibilidade de humanização. Sim, sim,
É verdade, e a gente vê isso na prática. É, eu estive na direção também na rede estadual durante aproximadamente 2 anos, né, em uma escola com ensino fundamental anos finais, ensino médio e também educação de jovens e adultos. E muitas vezes a gente via aquele aluno que era um aluno que tinha bastante problema de comportamento, aquele aluno que estava sempre dando trabalho, né? Que tinha todo o primeiro passo que a gente dava, entender primeiro esse aluno, né? Aquela questão da subjetividade que eu conversei contigo no início, né? Vamos entender da onde que ele vem, quem ele é, que histórico, quais são os medos, as vontades que ele gosta, o que ele não gosta, e vamos dar espaço para esse aluno. E aí, muitas vezes, eu já fui questionada por conta disso. Ah, mas o aluno é terrível e ainda vai ficar ouvindo, vai ficar dando bola para ele, né? E muitas vezes a gente via mudança de comportamento desse aluno no decorrer do tempo, né? Porque quando ele se sentia responsável por aquela escola, corresponsável, que ele tinha um espaço para falar, tinha um espaço ali a ser ouvido, né? O comportamento ele passava a ser diferente. Então, eu já ouvi alunos falando para mim, ah, não, eu fiz diferente porque eu fiquei com vergonha de te decepcionar. Eu Ah, ouvi isso de um aluno uma vez. Então, aí a gente fica pensando assim, o quanto que a relação, né, de empatia, de ouvir, ela traz benefícios a longo prazo, né? É um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que traz benefícios, né? A construção de uma relação justa com os alunos, por vezes traz mais resultado do que aquela bronca, né? É sim. claro que de vez em quando você tem que dar né, uma conversa mais séria, um tom até para que haja responsabilização, mas o fortalecimento dessas relações ele traz progressos também na vida acadêmica do aluno, né? As coisas elas não são distintas. Gera uma motivação para o aluno, porque ele se sente respeitado, ele se sente ouvido, respeitado não só como a criança que está ali, ou o jovem que está ali, mas como alguém pensante que pode dar sua opinião, que é parte daquele coletivo de pessoas que querem fazer uma educação melhor, se sente importante nesse processo. E Sim, se sentir sim. importante no processo é fundamental para que se sinta mais motivado a crescer e se desenvolver mais. Eu estava vendo um comentário agora há pouco aqui embaixo, não me lembro quem foi, que comentou exatamente isso, né? Que a partir do momento que eu tenho um professor que é ouvido, que se sente acolhido, o trabalho dele também, ele se sente mais motivado. Aí, a partir do momento que ele se sente mais motivado, o aluno também passa a se sentir mais acolhido e também mais motivado, né? Também mais envolvido ali no seu processo educacional. Eu acho que é um ciclo, né, que vai se refletindo ali dentro da escola. E a gente fala muito de professor e de aluno, né? Mas sem esquecer que a escola ela não se faz só, né, a partir da relação de professor e aluno. Eu costumo dizer para a minha equipe que pisou dentro da escola ali é educador, né? A partir do momento que a funcionária que serve a merenda, ela é educadora também, ela está educando com a postura dela, né? Tá dando Aqui o agente exemplo. de segurança está lá, ele está educando também precisa de uma postura educadora. Então, o tempo todo dentro da escola é a corporificação pelo exemplo, né? O aluno ele vai aprendendo muito mais pelo seu exemplo, pelo jeito que você faz, do que muitas vezes pelo que você fala. Tem uma frase que eu gosto demais, eu até cito ela exageradamente porque eu gosto muito dela, que é do Ayrton Ortiz, que fala: somos o reflexo dos livros que lemos, das conversas que temos, das viagens que fazemos e das viagens que fazemos e das pessoas que amamos.
E é isso, quando você está inserido em algum local, você sempre aprende e absorve com as pessoas que a gente convive, que a gente tá junto, né? As 5 pessoas mais próximas da gente são o reflexo das pessoas que acabamos nos tornando. E que bom que a educação está nas mãos de pessoas que se preocupam e que mais pessoas passam a se preocupar ainda mais. Eu não quero tomar muito seu tempo, eu sei que se deixar a gente conversa por dias, É, tranquilamente. já Eu te percebemos pela última vez que nós conversamos por horas a fio. Eu te admiro muito como pessoa, eu te admiro muito como profissional. É um orgulho, um prazer estar com você aqui hoje. E eu queria, para Obrigada, finalizar, Bia. assim, eu queria que você falasse um pouco sobre, não sei, dar um feedback, um resumo final, ou então alguma palavra de conforto para os professores. Tem bastante gente que te admira, que está acompanhando essa live. Então, palavra aberta a você. Tá, joia, Bia. Eu queria agradecer, né? Agradecer demais, não só pelo convite, porque você também é uma querida, é uma linda, é uma família, aliás, toda sua que eu amo de coração como se fosse minha, mas agradecer também por esse espaço de escuta do educador, né? Que ontem mesmo eu estava conversando com uma colega o quanto que as coisas na educação elas não são pensadas por quem está na educação, né? Então, alguém de lá, de um lugar, de uma empresa, de sei lá de onde é que pensa numa inovação educacional, né? Enquanto nós temos tantos bons profissionais, tantas pessoas que estão aí, que estão trabalhando, que conhecem a realidade da escola e que por vezes não são ouvidas. Então, eu fico muito feliz de ter esse espaço e espero ter conseguido representar pelo menos um pouquinho daqueles educadores com os quais eu convivo sempre, que são pessoas maravilhosas que eu vejo que estão sempre trabalhando aí por essa questão da humanização, né? Eu deixei aqui uma última frase para fechar, que também é do Paulo Freire, deu para perceber que eu gosto pouco, né, do Paulo Freire, então é do livro da Pedagogia da Autonomia, e eu coloquei aqui: quanto mais penso sobre a prática educativa, reconhecendo a responsabilidade que ela exige de nós, tanto mais me convenço do dever nosso de lutar no sentido de que ela seja realmente respeitada. Então, quanto mais a gente tem esse espaço aí para pensar, para também assumir a nossa responsabilidade enquanto educador, mais chances a gente tem de luta e de conseguir aí um espaço de uma escola mais humanizada, uma escola em que todo mundo tenha o seu espaço, uma escola diferente. Ai, muito obrigada. É o refletir e transformar. É através dessas escutas que a gente vai conseguir um mundo melhor, eu tenho certeza disso. Fico muito feliz, eu agradeço a todos que acompanharam, agradeço todos os comentários. Infelizmente a gente se empolga e não consegue responder a todos, mas agradeço muito o carinho, agradeço muito a Cíntia mais uma vez e espero te Obrigada, chamar mais Bia. vezes. É sempre uma honra conversar com você, tá? Obrigada, estou à disposição, sempre. Bom, então, muito obrigada a todos e uma ótima noite. Tchau, tchau, galera. Tchau.